Bom dia, Pro. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia, Isa. Bom dia, Sora. Bom dia. Oi, Sora. Oi, bom dia. Oi. Maria Clara, tô vendo que você tá online aí. Você conseguiu fazer as atividades da semana 5 em diante? Ih, sumiu. Saiu. Bom, Ela não tá conectando o áudio ainda? não sei. Maria Clara, ela mudou o nome. Maria Clara, você consegue me ouvir? Deixa eu ver no chat. Oi, João Pedro, bom dia. Bom, galerinha, então é o seguinte. Hoje nós vamos fazer nós vamos fazer a correção da tarefa 45, 46 e mais a correção da tarefa NET, certo? Do último módulo aí. Amanhã, vocês já devem ter recebido, nós vamos ter uma aula 1h, que é a nossa live de sexta-feira. Então, passou para 1h, tá? Amanhã. Vocês devem ter recebido, né? O Que, Sora? recado. Oi? Por que passou pra amanhã? Porque sexta-feira eu vou ter que fazer uma viagem e daí eu não vou poder dar aula na sexta, então a gente adiantou para amanhã. Entendeu? Ah, tá. E aí depois sexta-feira vocês estão de boa. E vem daí, ó, feriadão de segunda-feira. Ó, sexta-feira sem aula de matemática, segunda feriado, Dia das Crianças. Já pediram os brinquedinhos aí? Já pediram os brinquedos? Já comprei até uma piscina aqui. Sora, eu esqueci. Então, vai ganhar presentinho segunda aí, ó. Tá vendo? Eu vou pedir livro. Sora, eu não sou Hum, uma criança normal, né? Eu sei. Você é uma criança fora do normal. Isso se chama QI avançado. Bom, vamos lá começar a aula? Então, tarefa 45, 46. Depois eu vou mandar para vocês, se bem que tem lá no Tarefa Net todas as correções das nossas tarefas, né? Como hoje deu tempo, a gente vai fazer a correção da 45 e 46, que é o que cai na prova dessa semana. Mas para quem não fez aí as tarefas, tem tudo lá no Tarefa Net no portal Objetivo, tá? Quem quiser conferir depois que vocês fizerem. Então vamos lá. Elementos de uma circunferência e círculo. Primeira coisa, ó, tá mandando construir uma circunferência de centro O com 6 centímetros de diâmetro. Então, aqui, galerinha, se ele tá dando o valor do meu diâmetro, eu tenho que saber que o diâmetro é o dobro do raio, certo? Se o diâmetro é o dobro do raio, quanto que vai ser o raio aqui? 3 centímetros. 6 centímetros. Então, para a gente fazer a construção dessa circunferência, nós temos que pegar lá o compasso, ponta seca no 0, ponta grafite no 3, abre 3 centímetros, o meu espaço aqui do compasso, construo aqui a minha circunferência, marco o ponto O lá onde estava a ponta seca do meu compasso, e com uma régua eu venho aqui e traço o meu diâmetro de um lado ao outro da circunferência, passando pelo centro, e vai ser meu diâmetro aí igual a 6 centímetros. Se vocês quiserem anotar aí do lado, vocês podem colocar aqui o raio dessa circunferência aqui, então é 3 centímetros, certo? Então, lembre-se que o diâmetro é o dobro do raio. Então, para fazer a construção, basta eu abrir o meu compasso aqui em 3 centímetros, que é o valor do raio, e eu vou conseguir obter essa circunferência de 6 centímetros de diâmetro. Tudo bem? Dúvida aqui nesse exercício?
Todos fizeram, acertaram aí? Sim. Então, vamos lá. Na questão 2, ele fala, ó, o raio de um círculo de diâmetro 12 centímetros. Quanto é que ele mede? Se eu já sei que eu tenho uma circunferência e que o meu diâmetro vale 12, qual vai ser o tamanho do raio aqui? 6. Aí vai ser a metade, né? Se o diâmetro é o dobro do raio, o raio vai ser igual a 6 centímetros, certo? Aqui ele quer saber o diâmetro, ó, de uma circunferência que tem raio igual a 20. Então, eu tenho uma circunferência onde eu tenho o raio aqui valendo 20 centímetros, certo? Se o raio vale 20, o meu diâmetro é o dobro, certo? Vai valer 40 centímetros aqui. Tudo bem esse exercício? Dúvidas? Não? Se eu não me engano, esse exercício 3 está na prova dessa semana, se eu não me engano, tá? Na praça de Cooper, que tem 13 metros de raio, estão 2 corredores em treinamento. Qual deve ser a maior distância entre eles nessa pista de Cooper? Bom, vou desenhar ela aqui, ó. Eu tenho uma pista. Vou até desenhar mais para aí. Para pegar. Ó, tentei, mas não deu certo. Bom, vamos pensar aqui que aqui eu tenho uma praça retangular. Eu tenho o corredor 1 aqui e o corredor 2 aqui. Eu sei que o meu raio dessa praça aqui, ó, ele mede 13 metros, certo? Então, o raio dessa praça é 13 metros. Se o raio é 13 metros... Eita, deixa eu desenhar de novo, vai. Ficou muito feio. Vamos lá. Essa parece que ficou pior. Vamos lá. Tem o corredor 1 aqui e o corredor 2 aqui. Eu sei que o diâmetro dessa praça aqui é 13 metros, certo? Bom, eu quero saber qual é a maior distância entre um e outro. Vamos pensar assim numa pista de caminhada redonda, vamos lá. Qual que é a maior distância que eu tenho de uma pessoa, se eu tiver em duas nela? Com certeza, se eu tiver desse lado da praça, a outra pessoa tem que estar do outro lado da ponta, certo? E essa linha reta aqui, ó, de um lado ao outro da praça, é chamado de diâmetro, certo? Uhum. Então, o valor máximo que eles podem estar de distância aqui, ó, é esse tamanho aqui do diâmetro. Sim. Que 6 metros. Oi? Você disse que tinha caído nessa semana, mas eu lembro que caiu na semana passada. Era isso que eu ia foi falar. foi da Semana passada. Ah, foi semana passada? Ah, então tá. Ah, é, porque essa tarefa aqui é da tarefa 45. Acertaram? Pelo menos? Ótimo. Então, a maior distância aqui, ó. Oi? Eu tirei 10. Eu preciso entrar lá agora à tarde eu vou entrar lá para pegar a nota de vocês. Aí amanhã eu vou falar quem é que tá devendo, quem não tá devendo atividade. Porque daí domingo eu tenho que fechar a média de vocês, né? Que eu não vou conseguir fechar domingo, vou conseguir fechar na terça. Que eu vou estar viajando. Bom, então vamos lá. Então, a maior distância que um pode estar do outro aqui é essa distância do diâmetro. Por quê? Ó, vou explicar para vocês por quê. Agora, vamos supor que o corredor 1 esteja aqui e o 2 esteja aqui. Esse tamanho aqui, ó, do 1 até o 2 é chamado de corda. A corda é menor do que esse diâmetro. Supondo que o corredor 1 esteja aqui e o corredor 2 esteja aqui, ó, essa distância do 1 até o 2 é o valor de uma corda. A corda é menor do que o diâmetro. Então, sempre o diâmetro vai ser a maior distância que eu consigo ter entre um lado e outro da circunferência, certo? Por quê? Porque ele está passando pelo ponto de origem aqui, que é o centro, ó. Então, essa é a distância maior que um pode estar do outro, certo? Então, a distância maior é de 26 metros. Bom, partiu 46 agora, dessa semana. Determine o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 12 centímetros, adote o π valendo 3,14. Então, ele quer saber, ó, o valor do meu comprimento. Ele já deu que o valor do raio é 12. E ele já deu também que o valor do π aqui
É 3,14. Pessoal, sempre coloca os valores que vocês têm do ladinho, porque na hora de jogar na fórmula fica mais fácil de vocês entenderem. Então, ele quer saber o comprimento. É 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então, se ele quer saber o comprimento, é C igual a 2, que multiplica o valor do π, que é 3,14, vezes o valor do raio, que é igual a 12, certo? Então, ó, o valor do comprimento é 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 12 dá 75,36 centímetros. Então, o valor dessa circunferência é de 75,76, certo? Professora, eu acho que tinha uma questão, eu acho que essa questão estava na outra prova também, eu acho. É que essa última aqui eu peguei, se eu não me engano, eu peguei do Tarefa Net as questões da última. É porque eu fiz no começo do bimestre, então eu não lembro direito quais. Eu lembro que eu coloquei, mas não lembro em qual das provas, entendeu? Determine o comprimento. Ó, então, aqui ele quer saber o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro é 14. Ó, então, o diâmetro eu sei que é 14. Se eu for fazer pela fórmula do raio, o raio vai valer 7. Se eu for usar pela fórmula do diâmetro, o diâmetro vai ser 14. E tá mandando adotar o π igual a 3,14. Bom, eu vou fazer usando a formulinha do diâmetro. Vamos lembrar ela? Comprimento é igual ao valor do π vezes o valor do diâmetro. Aqui ele usou o valor de 2π vezes raio. Aqui eu vou usar o π vezes o diâmetro, ó. Vai dar o mesmo valor, presta atenção, ó. O π vale 3,14 e o meu diâmetro vale 14. Se eu fizer 3,14 vezes 14, que é o valor do meu diâmetro, eu vou obter aí o valor de 43,96, que também foi o que deu se eu tivesse usado a fórmula ó, do 2π vezes r. Só que aqui o raio seria 7, que é a metade do diâmetro, certo? Então, ficaria 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3,14 também daria 43,96, certo? 2 vezes o valor do raio, que é 2 vezes 7, seria 14. 14 vezes 3,14 também daria 43,96 centímetros. Então, observe, tanto faz eu usar uma quanto a outra. O resultado final vai ser o mesmo, tá? Então, vamos ver esse daqui, ó. Para a apresentação de uma dança na escola, os alunos deverão enfeitar um bambolê envolvendo com fita de cetim. Para isso, eles precisarão de um comprimento de fita que seja o triplo do comprimento do bambolê. Sabendo que o bambolê tem, em média, 20 centímetros de diâmetro, determine o comprimento total da fita em metros que cada aluno deverá comprar. Adote o π valendo 3. Então, aqui ele me deu, ó, ele quer saber o valor do comprimento, certo? Ele deu que o valor do diâmetro é 50. E ele falou que o π aqui vale 3. Certo? Então, eu vou usar esses valores aqui. Como ele deu o valor do diâmetro, eu vou usar a formulinha do diâmetro, ó. Então, o π vezes o valor do diâmetro. Então, o comprimento é igual a 3, que é o valor do π, vezes o diâmetro, que é 50. 3 vezes 50 vai dar 150 centímetros, certo? Só que ele quer o triplo do valor do bambolê. Então, eu vou ter que pegar e multiplicar esse 150 3 vezes, que é o triplo. 3 vezes 150 vai dar 450 centímetros. Como ele quer comprar em fita, eu não vou chegar lá na minha loja, lá no Armarinhos, e pedir 450 centímetros. Eu vou lá e peço 4,5 metros, que é a mesma coisa, certo? Isso aqui, então, é igual a 4,5 metros. Como que eu transformo? Ó, lembrando, ó, vou até
relembrar aqui com vocês como que eu transformo em metro. Eu tenho aqui, ó, centímetro, decímetro e aqui metros, ó, a vírgula vai no metros, então fica 4,5 metros, certo? Só para relembrar vocês aí como é que faz. Dúvidas aqui? Então, baixa aqui. Bom, na receita de um bolo constava que seria interessante usar uma assadeira circular de 20 centímetros de raio. Fábio foi conferir as 3 assadeiras circulares e descobriu que elas não traziam informações do tamanho do raio, e sim do comprimento da circunferência, sendo ela de 90 centímetros de circunferência, 125 centímetros e 140. Qual das 3 assadeiras aproxima melhor da receita? Justifique os cálculos adotando o π igual a 3,14. Então, vamos lá. Eu já sei o valor do raio, quero saber o valor do comprimento, certo? Deixa eu pegar uma canetinha mais escura. Então, ó, o comprimento é o que eu quero saber. Então, vou usar a formulinha 2π vezes o raio. O π vale 3,14, então vou pegar lá 2 que multiplica o 3,14 vezes o valor do raio, que é 20. Certo? Então, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 20 vai dar 125,6 aproximadamente. Então, a assadeira que melhor vai dar certo aqui para fazer a receita do bolo vai ser essa daqui, ó, de 125 centímetros de circunferência aí. Ó, de comprimento. Certo? Então, essa é a que mais se aproxima aí da receita que ele está fazendo. Aqui, ele fala que ao percorrer um trajeto de 75,36 metros, ou seja, 7.536 centímetros, o pneu de um carro deu 60 voltas. Determine o raio desse pneu. Adote o π valendo 3,14. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou o valor do comprimento, ó, vou até fazer aqui, peraí. Vou colocar a formulinha, para vocês entenderem. Ele pegou o valor do comprimento, aí ele fez 2 vezes o valor do π, vezes o valor do raio. Isso era a circunferência, certo? E multiplicou por 60 já de cara, ó, que foram 60 voltas. Então, ele pegou o comprimento da circunferência e multiplicou por 60 já diretão aqui na fórmula. Então, vai ficar, peraí. Então, vai ficar 7.536 centímetros, que é o valor do comprimento, igual 2, que multiplica 3,14, vezes o valor do raio, que é... Opa! O valor do raio aí, ele quer saber, certo? O valor do raio vezes 60. Então, aqui, ó, vai ficar 7.536 igual, vamos lá, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Agora, ó, peguem aí 6,28 e multiplica por 60. Multiplicado aí por 60 dá 376,8 vezes o raio que eu quero saber aqui. Como eu quero saber o valor do raio, ó, já vou deixar ele aqui diretão e vou passar o 376 dividindo aí o 7.536. Então, quando eu faço a divisão aqui desse número aqui, ó, de 7.536 por 376,8, eu vou encontrar aí que o raio é igual a 20 centímetros. Fazendo a divisão, eu encontro aí que o raio desse percurso, desse trajeto aí é de 20 centímetros. Tudo bem?
Então, peguem aí a calculadorinha de vocês se quiserem, faz aí a divisão, vocês vão encontrar que o raio é igual a 20. Certo? Dúvidas aqui? Bom, então agora nós vamos partir lá para a tarefa NET, fazer a correção de alguns dos exercícios lá. Mas antes disso, eu vou fazer a chamada rapidinho aqui, tá? Deixa eu só ver quem é que tá aqui do lado, fica melhor para eu fazer a chamada. Vamos lá, Ana Luísa? Não, né? Bruno? Também não. Caio? Eu. Tá aí. Edmar? Tá aí. Aqui. Felipe Barnabé tá aí. Fernando não vem mais. Giovana tá aí. Gustavo Cavalini tá aí. Gustavo Abreu. O Gu tá aí. Isabela Michelotto tá aí com a Melissa. Isabela Valério tá aí. João Pedro Pires. Não? João Pedro Marques tá aí. Julinha tá aí. Maria Clara tá aí. Maria Fernanda. Matheus. Matheus hoje não está? Melissa, tá aí. Milena. Não, e Pietra está. Pronto. Então, voltem agora com a apostila de vocês na página. João Pedro Pires, tá aí? Ou é o outro? Ah, tá os dois, agora que eu vi. Tá, João Pedro Pires, então está. Já tirei. Vamos lá. Página 103, galera. Ó, então vamos lá. Deixa eu aumentar a tela. Ó, na praça da cidade em que Ana Cris e Bia moram, há um canteiro em forma de um círculo, de 1,5 metro de raio, ó. Então, se eu tenho um canteiro aqui e a distância é 1,5 metro aqui, ó, então eu já sei que a distância do centro até qualquer ponto dessa praça vai ser de 1,5 metro. Onde está posicionado um relógio de flor? As 3 meninas estão na posição mostrada aí na figura. A que distância cada uma delas está do relógio de sol? Então, eu já sei que o relógio de sol está no centro. Do centro a qualquer ponto da minha circunferência é o valor do raio. Se eu sei que essa praça tem um raio medindo 1,5 metro, automaticamente todas as garotas aqui estarão a 1,5 metro aí do relógio, porque elas estão na distância do raio, certo? Tudo bem? Na questão 2, ele fala, desenhe a circunferência, o que se pede. Ele pede para fazer uma circunferência com 2,5 centímetros de raio. Então, de novo, vocês vão pegar aí o compasso de vocês, ponta seca aqui no centro, abre o compasso em 2,5 centímetros, constrói a circunferência, marquei o ponto O, do ponto O até qualquer ponto da minha circunferência é o raio aí, então valendo 2,5 centímetros. Pegue o compasso e a régua, ponta seca no 0, ponta grafite no 2,5. Abriu aí o compasso, constrói a circunferência, marque ali onde estava a ponta seca do compasso, o ponto O, e traça do ponto O até qualquer ponto aqui da minha circunferência um raio aí e marque que ele vale 2,5 centímetros. Certo? Na questão B, ele pede para fazer uma circunferência de diâmetro igual a 6 centímetros. Se o diâmetro é 6 centímetros, o raio automaticamente é a metade, concorda? Então, a abertura aqui do meu compasso deverá estar ponta seca no 3 centímetros e ponta seca no 0
e ponta grafite no 3 centímetros. Abriu 3 centímetros, constrói aí a circunferência. Então, a abertura aqui deve ser de 3 centímetros, que é a metade do meu diâmetro, certo? Fiz a circunferência, traço lá, ó, de um lado ao outro, passando pelo meu ponto O, onde estava a ponta seca do compasso, e coloco lá que o diâmetro é igual a 6 centímetros, ou seja, é o dobro do raio aqui, que é a abertura de 3 centímetros, certo? Na questão 3, ele fala, determine o raio de uma circunferência que tem 15 centímetros de diâmetro. Então, se na minha circunferência eu tenho um diâmetro aqui, ó, valendo 15, o raio tem que ser a metade, concorda? Se ele quer saber o raio, a metade de 15 aí vai ser 7,5 centímetros. Já aqui ele fala, ele pede para achar o valor do diâmetro de uma circunferência que tem 3,2 centímetros de raio, ó. Então, do centro até qualquer ponto da minha circunferência, eu tenho 3,2. Se o meu raio é 3,2 e o diâmetro é o dobro, basta eu pegar e multiplicar 2 vezes 3,2, que eu vou obter aí o diâmetro igual a 6,4, né? Que é o dobro. Então, 2 vezes 3,2 dá 6,4 aí, que é meu diâmetro. Certo? A questão 4 fala assim, o desenho a seguir representa um brinco, formado por 2 circunferências tangentes. A medida do diâmetro do maior, ó, é o dobro da medida do diâmetro do menor. Então, eu já sei, ó, que o comprimento aqui, ó, da minha circunferência 1 e da minha circunferência 2, essa 2, ela tem o dobro dessa menorzinha aqui. Aí ele fala, se o comprimento da circunferência menor é C, então eu já sei, ó, que a menor vale C. Agora, eu quero saber a maior. Se a maior é o dobro da menor, então a maior vai ser 2 vezes o C. Então, o comprimento aqui da minha circunferência menor vai ser C. E o valor da maior vai ser 2C, porque é o dobro. Simples assim, não precisa conta nada, ó. Só raciocínio lógico. A menor vai ser C e a maior vai ser 2C, que é o dobro. Nós não temos aqui medidas, nós só temos letras, certo? Incógnita. Então, eu já sei, por exemplo, se a menor valer 50, a maior vai valer 100, porque 2 vezes 50 dá 100, certo? Questão 5, ó. Na figura, cada um dos círculos tem raio 1, raio 2 e raio 3, sendo o raio 1 menor que o raio 2 e o raio 2 menor que o raio 3. Ou seja, o raio 3 tem que ser maior que as outras duas, ou igual. Tangencia os outros dois. Qual é a relação que nós podemos obter entre o raio 3 e os outros dois raios? Então, presta atenção, galera. Raio 1, eu tenho esse valor aqui, ó, raio 1. O raio 2 é esse valor aqui. Se eu somar, presta atenção, se eu somar esse raio 1 mais esse raio 2, eu vou ter o valor do raio 3, que é o quê? Do ponto O1 até o ponto O2. Esse vai ser meu raio 3, ó. Ó. Esse valor aqui vai ser o raio 3. Então, nada mais é o raio 3 do que a soma do raio 1 mais o raio 2. Quando eu pego esse pedacinho em azul, que é o raio 1, mais esse pedaço aqui, que é o raio 2, eu vou ter o comprimento desse espaço aqui que eu fiz em verde, ó, que é o meu raio 3. Certo? Que seria essa circunferência em azul aqui, ó. Então, eu pegaria, o centro dela fosse aqui, ela teria esse espaço aqui, ó. Que seria o raio, que nada mais é do que esse mesmo espaço, mesmo tamanho. Esse pedaço e esse pedaço aqui, ó, tem o mesmo tamanho de raio. Que é o raio 3 do círculo azul que está em volta aqui, certo? Bom, questão 6. Opa. Deixa eu pegar uma cor coloridinha. Classifique todos os segmentos representados na figura abaixo em R como raio, C como corda ou D como diâmetro.
Então, vamos relembrar o que é corda. Então, esse segmento aqui, ó, do E ao M, ó, ele é uma corda. Do E ao M, cadê o E ao M? Aqui, ó, primeiro, ele é uma corda. Do E ao G, ó, também é uma corda. Ele não passa, ó, do E ao G também é uma corda, certo? Eu também tenho esse segmento que é do E até o F. Eu posso considerar ele uma corda e eu posso considerar ele um diâmetro. Por quê? Porque está passando pela minha circunferência. Quando eu tenho um segmento passando pela circunferência, a gente conhece ele mais como diâmetro. Então, nesse caso aqui, eu posso considerar ele como diâmetro ou como uma corda, porque ele está indo de um ponto ao outro da circunferência, que é uma corda. Então, nesse caso do E até o F, eu posso considerar ele como diâmetro ou como uma corda, certo? Que vai de um lado ao outro. Ela pode considerar só diâmetro para poder não ficar confundindo a cabeça? Pode considerar só diâmetro. Geralmente a gente conhece como diâmetro, mas nesse caso eu posso dizer que ele é uma corda porque ele vai de um ponto ao outro da circunferência, tá? Nesse caso aqui. Mas geralmente nos exercícios a gente encontra ele como diâmetro, certo? Agora, ó, do segmento do M até o O, ó, do centro até qualquer ponto da minha circunferência, do O ao M, é chamado aqui de raio, certo? Então, do O ao M é chamado de raio. Eu também tenho esse segmento, ó, do O ao F, que eu também posso chamar ele de raio, ó, esse pedacinho do O até o F. E também eu tenho esse segmento do E até o O. Do E até o ponto O, eu também posso chamar esse segmento aqui de raio, ó. Esse pedaço de raio, esse pedaço de raio, esse pedaço de raio. Então, do E ao O também eu posso chamar de raio, certo? Então, lembre-se, diâmetro ele passa pela circunferência. Nesse caso, eu posso considerar uma corda também. E a corda vai de um ponto ao outro qualquer da circunferência sem passar pelo centro, certo? Agora, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho complicadinho, então presta atenção. Alguém conseguiu fazer esse aqui? Com tarefinha aí? Ó, na quadra de futebol de salão existe uma área de meta representada na figura abaixo. Calcule o perímetro dessa área de meta. Adote o pi valendo 3,14. Então, observem aqui, ó. Se eu continuar esse segmento aqui, ó. Ó. Eu pegar esse pedaço, ó. Presta atenção que eu vou fazer. Tô pegando esse pedaço, metade de uma circunferência, grudar com essa metade dessa circunferência aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu preciso descobrir quanto que vale esse pedaço aqui, ó. Certo? Preciso saber quanto que vale esse pedaço. Se eu juntar essa parte com essa parte, vocês concordam que vai dar uma circunferência assim, ó? Concorda? Que eu vou ter aqui, ó, 4 metros para cá, 4 metros para cá. Que é esses dois pedaços aqui, juntei, certo? Então, o raio aqui vale 4. Tá? Juntei. Então, primeira coisa, eu vou achar este comprimento da circunferência. Por que que eu vou dividir por 2? Eu vou achar, ó, o comprimento da circunferência é igual ao valor do π vezes o valor do raio, 2 vezes o valor do π, perdão. 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, certo? Então, vamos lá. Ele está mandando adotar o π valendo 3,14 aqui, ó. Então, eu vou substituir o π por 3,14. 3,14. Vezes o valor do raio, que é 4. Só que eu vou dividir por 2. Por que que eu vou dividir por 2 aqui? Porque eu só quero metade dele. Metade, essa parte aqui de cima, ó, que é essa parte todinha aqui, ó. Vou até fazer em outra cor. Isso aqui, ó, essa parte tá fora. Que é essa parte aqui, ó. Essa. Isso tá fora. Então, por isso que eu divido em 2 partes o valor da minha circunferência. Então, ó, voltando aqui fazendo a minha conta. Pego esse 2, divido por esse 2, sobrou o quê? Sobrou 3,14 vezes 4, que é o valor do raio, certo? Isso aqui vai dar 12,
Então, vamos lá, 4 vezes 4, 16, mais 1, 12,56. Então, eu já sei que o comprimento aqui é 12,56. Isso, galera, é o valor desses dois pedaços aqui que eu encontrei, ó. Só que ele quer o quê? Que calcule o perímetro desse campo aqui. Então, o que eu vou ter que calcular agora? Eu vou ter que calcular essa parte retangular que sobrou aí, ó. Ou seja, essa parte aqui, ó. 8 mais 4 mais 8 mais 4. Então, somando esse perímetro aí, ó, eu vou ter, ó, 8 mais 4 mais 4. Deu aí 24, certo? Agora, eu vou somar o perímetro total, que é a parte lá que eu achei aqui do laranjinha, que é 12,56, mais essa parte em azul aí que eu encontrei, que é 24, ó. Somando tudo isso aí, eu vou ter um total aí de 36,56 metros. Ou seja, esse aqui é o perímetro dessa parte em verde aqui embaixo, ó. Certo? Essa parte, que é o que ele pediu. Deu para entender? Então, calculei a circunferência, ó. Calculei a circunferência em volta, que é essa parte em laranja. Desenhei ela aqui do lado, ó. Peguei, ó. Dividi ela aqui, ó. Tá vendo? Esse azul aqui, ó. Esse é onde eles se juntam aqui, ó. Tá vendo? Então, tem a parte da direita e a parte da esquerda. Calculei esse valor aqui, ó. Por que eu dividi por 2? Porque eu só estou pegando metade da circunferência, certo? Então, eu calculei 12 metros e 56 só nessa parte de baixo, ó, que é a metade da circunferência. Aí, eu vou somar com esse perímetro que eu tenho aqui, que é essa parte retangular, ó, 8 mais 4 mais 4 desse lado, certo? Calculando aí, deu 24. 24 mais 12,56, eu vou ter um total aí de 36,56 metros. Certo? Bom, questão 8. Os raios da circunferência da figura abaixo medem, respectivamente, 5 desse círculo menor, 12 desse médio e 15 desse maior. Ele quer saber qual é o perímetro desse triângulo que formou. Então, basta eu somar os lados, ó. 5 mais 12 dá 17. 5 mais 15 dá 20. 12 mais 15 dá 27. Daí é só somar, ó. 17 mais 20 mais 27, ó. Eu vou ter um total aí de 64 centímetros. Então, eu somo o lado 1, ó, 12 mais 5 deu 17, 5 mais 15 deu 20, 12 mais 15 deu 27, somando esses três valores aí, eu vou ter 64 metros, que é o perímetro, certo? Questão 9. Uma pista circular utilizada na prática de treinamento e competição de ciclismo de patinação tem 250 metros de comprimento. Então, eu já sei que o meu comprimento é 250 metros. Qual é o raio? Ele quer saber o raio usando o π 3,14, certo? Daí é só jogar na formulinha e encontrar o valor do raio. Comprimento é igual 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então, ficou o comprimento, que é 250, igual 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio aqui. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, vai ficar 6,28 raio, que é igual a 250. Troquei de lado, ó. Então, ficou raio é igual a 250 dividido por 6,28. 250 dividido por 6,28,
eu vou ter um valor aproximado, tá? Não é exato aqui, vai dar um valor aproximado de 39,8 metros, certo? Então, o valor do raio dessa circunferência aqui tem que ser de aproximadamente 39,8 metros. Certo? Vamos lá. Tatiana está ajudando na construção de um parque circular e foi ela quem retirou a fita da proteção que envolvia esse parque. Então, ela mediu e encontrou um comprimento aí de 408,2 metros. Certo? No dia seguinte, pediram que ela fizesse uma placa para pôr no parque com a indicação da medida do raio. Então, ela quer saber o raio, quanto é que ele mede. Em vez de medir novamente, ela utilizou a fórmula do comprimento e determinou essa medida. Então, faça o mesmo e determine o raio. Adote o π valendo 3,14. Então, o π aqui vai ser igual a 3,14. Lembrando, comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Opa! Olha esses pontinhos aqui que tá falhando. Vezes o valor do raio. O comprimento eu já sei que é 408,2. Vezes o valor do π, que é 3,14. Vezes quem? O valor do meu raio que eu quero descobrir. Então, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, deu 6,28 o raio, que é igual a 408,2. Deixo o raio no primeiro membro e o 6,8 eu passo dividindo aí o 408,2. Fazendo a divisão aí de 408,2 por 6,28, eu vou ter aí um raio de 65 metros. Por que metros? Porque minha unidade de medidas aqui no parque é em metros, certo? Então, o raio aí desse parque tem que ser de 65 metros de comprimento. Dúvidas? Deixa eu arrumar esse 6,28 aqui que tá feio. Vamos lá. Esse 11 aqui, ó, a mesma situação do anterior. Então, eu vou ter que calcular o diâmetro aqui dessa parte do círculo, ó. Vou pegar essa parte e juntar com essa parte aqui, ó. Ó. Juntei essa parte com essa parte, formou o quê? Formou um círculo. Então, vou descobrir, ó, quanto que tem do tamanho dessa circunferência e depois eu vou somar com esses dois lados aqui de 55. Porque ele quer saber o perímetro, ó. Uma pista de atletismo possui um formato de medidas conforme representação abaixo. Determine a distância percorrida por um corredor que der uma volta inteira nessa pista. Adote o π valendo 3. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou calcular primeiro o meu diâmetro aqui, ó, dessas duas partes que eu juntei. O raio aí, eu sei que vale 25, certo? Então, o comprimento vai ser 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o valor do π, que mandou o total 3, vezes o raio, que é 25 aí. Que ele tá mostrando aqui, ó, raio é 25, ó. Certo? Multiplicando isso aí, eu vou ter um comprimento de 150 metros. Pessoal, ó, prestem atenção. 150 metros, ó, é isso aqui, ó. É essa parte e essa parte, que é o comprimento da circunferência que eu encontrei, ó.
Isso é 150. Eu vou ter que somar mais essa parte aqui, ó. 55 mais 55 vai dar 110, certo? Então, o perímetro aqui, ó, eu vou pegar o 150 que eu encontrei, que é essa parte em azul, e vou somar, vou pegar até em vermelho, ó. Vou somar essa parte aqui, ó, 55 mais 55 do outro lado, que vai ser 110. Somando essas 110 ao 150, eu vou ter aí um perímetro de 260 metros, ou seja, ele vai percorrer aí em volta dessa praça 260 metros para dar uma volta, certo? Dúvidas? Não? Bom, ó, Donald, patrulheiro militar, utilizou uma bicicleta no exercício da sua função, que era patrulhar uma região turística de Vitória. Sabe-se que o pneu dessa bicicleta possui um formato em diâmetro de 70 centímetros. Se o diâmetro é 70 centímetros, meu raio vai ser 35, que é a metade. Considerando que na última quinta-feira o Nato percorreu 2,14 quilômetros, eu preciso transformar isso aqui em metros, tá? Com a bicicleta em serviço de patrulhamento, determine quantas voltas o pneu dessa bicicleta deu no percurso total. Ó, utilize o raio igual a 3. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o comprimento e vou encontrar, ó, do pneu. Oi? É o π, que é igual a 3. Adote o π igual a 3. Sim. O raio. O raio vai ser 35, que é a metade do meu diâmetro. Então, o comprimento... Oi? Oi? Você falou que o π era o raio. Ah, eu falei raio? Desculpa, gente. Às vezes o professor tá falando, ele pensa uma coisa e fala outra, ó. Então, o π vale 3, né? E o meu raio vale 35. Então, multiplicando, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 35, vai dar 210 centímetros. Só que eu vou pegar esses 210 centímetros e vou transformar ele em metro, ó. Então, vai dar 2,1 metros, certo? Transformando, ó, centímetros em metros, deu 2,1. Isso é uma volta do pneu, certo? Como ele percorreu, ó, 21,4 quilômetros, eu vou transformar esse 21,4 quilômetros aqui, ó, em metros. Então, eu vou multiplicar aqui por 1000, ó, para transformar em metros. Então, isso aqui vai dar 21.400 metros. Isso foi o que ele percorreu, certo? Ele percorreu 21.400 metros. Se o pneu da bicicleta, uma volta, é 2,1 metros, eu vou pegar esse valor de 2.140 aqui, ó, perdão, 21.400, e vou dividir ele por 2,1. Ó, vou dividir ele aqui, ó, por 2,1. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, eu vou obter o valor de 10.190 volta, 4. Deu esse valor aqui aproximado, ou seja, ele deu 10.000 voltas, 190. Certo? Ô, Sora, 10.190 voltas. Oi? Pode perguntar. Melissa? por que além de pegar o diâmetro, você pegou o raio? Ah, poderia ter feito também pelo diâmetro. É que eu quis usar a formulinha 2π vezes o raio, mas você pode usar também, ó, o comprimento igual ao π vezes o diâmetro. Vai dar o mesmo valor aqui, 210. Oi? Entendi agora. Porque vai ficar, ó, daria 2 vezes 35, 70, que seria o diâmetro, certo? 70 vezes 3 dá 210. Dá o mesmo comprimento aqui da roda. O que vai mudar é na hora de você fazer a transformação final aqui, ó, do quilômetro para metro e dividir aí por 2,1, certo? Agora aqui, se o raio de uma circunferência tem um acréscimo de um percentual de 50%, automaticamente o comprimento vai ser de 50% também, certo?
Por quê? Vamos pensar, se eu tenho um raio de diâmetro 2, perdão, se eu tenho uma circunferência de raio igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, então vai dar 2π. Agora, se eu aumento em 50%, vai dar 1,5. 2 vezes 1,5 dá 3. Então, vai para 3π. Então, de 2π subiu para 1, de 2π subiu para 3π, ou seja, aumentou 50%. Tá? Então, aqui, automaticamente, se o raio vale 1, vai dar 2π, vai dar 2π. Aí, se eu aumento em 50% esse 1, vai para 1,5. 2 vezes 1,5 vai dar 3π, certo? Ou seja, aumentou 50% aqui. Certo? Então, é isso, galerinha. Quem tiver qualquer dúvida, anote aí. Na nossa próxima live amanhã, vocês perguntem. Tá bom? Amanhã, então, a gente vai fazer a correção das atividades extras, tá? Da semana 7 e 9, lá daquelas do portal. Então, quem ainda não fez no caderno, é 1h da tarde. 1h? É. 7º D a 1, 7º C às 2. Certo? Beijo. Até amanhã. Esperem amanhã, depois já podem fazer a semana 10, tá bom? Tchauzinho, galera. Até mais.